E aí, pessoal, boa tarde. Todo mundo me escuta direitinho aí? Vocês conseguem me escutar direitinho? Beleza. O áudio tá chegando legal aí para vocês, áudio da minha fala? Acho que sim, né? Bora lá começar a nossa live de hoje aí. Joia. Então sejam bem-vindos aí, certo? Essa é a minha primeira live do YouTube, digamos assim, vou dizer mais sofisticada, né? Mais uma live mais informal, certo? A gente sai um pouco da sala de aula, né? A gente tenta quebrar um pouquinho a formalidade, certo? Essa live de hoje, começando aí pontualmente às 3 horas, é a primeira live que eu planejei, assim, com os detalhes, né? Aprendendo um pouquinho, tendo uma conversa com vocês aqui, certo? Então, tenham paciência, que aos poucos a gente vai conversando, a gente vai interagindo. Se eu olhar aqui mais para a direita, é porque meu monitor ele tá à minha direita aqui, certo? Então, tudo que vocês comentam, eu visualizo e consigo jogar na tela, certo? Então, eu acho que todos vocês que estão aqui, né, já me seguem, mas aí vou minhas redes sociais aí, mais uma vez, tá certo? Quem quiser me seguir lá, eu tô sempre postando dicas, né? Tô sempre postando, assim, informações, coisas que eu acredito serem relevantes, certo? Para que todos vocês possam consumir, né? Eu já tenho falado a alguns de vocês aí ao longo dessas aulas que a gente teve, né? A maioria de vocês que estão aqui assistindo são meus alunos, né? Como eu tinha falado também, eu tinha separado, na verdade, eu tive a ideia dessa live para os meus orientantes de TCC, certo? Só que como um negócio de uma proporção grande, muita gente pediu aí para participar, certo? Eu acabei liberando, tornando ela pública. Então, quem está assistindo agora, né? Seja bem-vindo. Quem está assistindo essa gravação também, muita gente também está esperando pela gravação. Também seja bem-vindo. Então, é as redes sociais, tá certo? Tanto no Instagram quanto no Facebook, né? Participem também, certo? Então, a live ela é feita para vocês. Quando vocês começarem a comentar, quando vocês tiverem dúvidas, cliquem aí. Na verdade, comentem. Quando você comentar, eu consigo jogar o comentário de cada um de vocês na tela, tá certo? Então, à medida que vocês forem comentando a partir de agora, eu vou subir nos comentários, vai aparecer na tela, todo mundo vai ver a dúvida, certo? Que vocês vão postar e a gente fica desenvolvendo, né? Fica desenrolando, na verdade, a apresentação em cima das perguntas de vocês. Acho que essa interação de vocês, ela vai ser importante para que eu possa desenvolver essa live, certo? Então, a live, eu comecei agora 3 horas, não tem uma previsão de término, mas eu estou estipulando algo aí perto de 1 hora, certo? Mais ou menos de live. E, enfim, certo? Estou com a minha imagem aqui, mas eu vou jogar o slide agora. É importante que vocês possam ir interagindo aí, é importante que vocês possam ir perguntando. Compartilhem com os colegas de vocês também, joguem aí nos grupos, certo? Eu acho fundamental esse tipo de apresentação, né? É uma apresentação que eu acho que dá várias dicas, né? Quem está chegando aí na reta final de graduação ou pós-graduação, né? Tem alunos de graduação em pós que eu estou vendo aqui, certo? Online. Então é importante para todo mundo, tá certo? Então, enfim, vamos lá começar, que eu acho que é o que vocês estão esperando aí, né? Então, elaborando apresentações em alto nível para a subbanca de TCC, né? Enfim, qual a minha experiência aí com bancas? Eu já passei aí por várias bancas, digamos, ao longo da minha carreira de docente, certo? Já participei de uma banca de mestrado lá no César, lá em Recife. Foi uma experiência bem legal, certo? E da Unip, né, foram 6 bancas de MBA até agora, certo? 8, na verdade, acho que são até mais de especializações. Englobando as engenharias, né, de qualidade de software, tanto de projeto, enfim, certo? De graduação aí, tem
entre 65 e 70 bancas, mas eu deixei 65, certo? E por eu ser professor de TCC, eu tenho aproximadamente aí 64, entre 64 e 70 bancas de qualificação, né? Que são as bancas que vocês vão passar agora, o pessoal que está no sétimo período, tá certo? Vão passar agora por esse momento. Então, assim, eu já vi de tudo nas bancas, que vocês imaginarem, tanto com os apresentadores, quanto com os professores examinadores, tá certo? Já passei por várias situações boas e ruins, constrangedoras e que emocionaram bastante. E uma dessas situações, né, engloba praticamente, para que a banca ela se desenvolva bem, certo? Engloba diretamente a apresentação. A apresentação, ela, na verdade, ela é um dos requisitos principais. Na verdade, o documento é o requisito principal, né? É o documento que te qualifica. O documento, ele te entrega a qualidade de apresentação. Mas a apresentação, ela é cereja do bolo, certo? Então, ela possibilita aí com que vocês tenham, digamos assim, uma finalização, certo, daquele trabalho, uma finalização daquele escopo, com qualidade, né? Então, o que é importante, o que é que se deve fazer, o que é que se não deve fazer aí, para se elaborar um bom slide que, posteriormente, vai dar um suporte para que vocês façam uma boa apresentação, né? O slide, certo, ele é algo simples. Então, eu trouxe aqui as etapas que são necessárias para que a gente possa ir discutindo, tá certo? Então, peço que, caso vocês tenham dúvidas aí, comentem aí, que isso é importante. Certo? As perguntas de vocês facilitam bastante o desenvolvimento dessa nossa live, certo? Então, tenham paciência, que eu estou um pouquinho nervoso, que eu nunca tinha feito uma live assim, pública, certo? Faz parte do processo, né? Então, o primeiro passo, certo, para qualquer apresentação, é você apresentar, digamos assim, a identidade da tua apresentação, tá certo? Então, toda e qualquer apresentação, logicamente, certo? Ela vai ter que ser desenvolvida em um software, né? Então, existem vários softwares hoje em dia no mercado, existem as suítes Office, né? Tanto da Microsoft, quanto do Google, quanto do... Me lembrem aquele que faz uns efeitos que fica rodando. Deu um branco agora. O nome daquele software. É um software visual. Não é Trello. Trello é... Fala, Raul. Trello é aquela de projeto, né? Mas tem outra que ela dá uns efeitos aí bem diferentes aí na apresentação, certo? E tô tentando lembrar aqui. É uma que dá uns efeitos, enfim. Existem várias ferramentas, certo? Pelas quais a gente pode desenvolver os slides, né? E a capa, né, digamos, é o primeiro momento pela qual a gente tende a desenvolver, certo? Então, como eu estava falando, né, a apresentação, a identidade principal começa a partir da capa. E a primeira regra, digamos, que a gente tenta estabelecer, né, é que tua apresentação, ela já na capa, ela identifica alguns elementos que são principais, tá certo? Então, estou vendo aqui que Douglas já faz uma primeira pergunta, né? Existe alguma fonte de tamanhos recomendados para a caracterização do slide? Douglas, não necessariamente tem um padrão, não, cara. As apresentações por slides, elas não são normatizadas pela ABNT. Então, assim, é a critério de cada pessoa, né? E como eu estava falando, né, a capa é a apresentação inicial do trabalho, certo? Na capa devem ter pelo menos esses três elementos que eu botei aí. Tem que ter o título do trabalho, certo? Então, o título, geralmente, ele vem centralizado. Essa centralização com a fonte que ela seja superior ao tamanho do nome do aluno, certo? E ela seja superior ao nome do orientador, certo? Uma característica importante, na verdade, uma primeira dica, né, que eu já falo para todo mundo, é que o título ele tem que ser curto. Então, no máximo, em 2 linhas, tá certo? Tenho visto aí ao longo das últimas semanas que eu venho corrigindo TC6, de que muita gente está botando o título muito extenso do trabalho, certo? Então, uma boa dica, a primeira dica, certo? Fundamental, é que vocês elaborem títulos curtos. E na apresentação, como também no documento, esse título tenha no máximo 2 linhas, para que você seja prático e direto em relação ao seu trabalho, certo? Abaixo do título, a gente vai pôr, no caso, vocês vão pôr o nome do aluno, certo? O nome do aluno ele deve vir por extenso e completo. Não é legal você abreviar, você pode até abreviar se o seu nome for muito extenso, né?
Mas, assim, o interessante é que você se apresente, né, como uma pessoa que está ali num ambiente, num momento formal, certo? Então, essa formalidade, ela, digamos, ela orienta, né, na maioria das vezes que seu nome ele esteja escrito por completo, como também o nome do teu orientador, certo? Então, abaixo do teu nome vai vir o nome do orientador, certo? Geralmente a gente segue esse padrão aí que eu botei na tela, como também dessa dica que eu também estou dando a vocês também, certo? Então, a gente bota orientador, 2 pontos, a titulação mais alta do professor, certo? Ele pode ter doutorado, mestrado, especialização em MBA. Então, a gente não bota professor, doutor, mestre, MBA, não. Se a titulação mais alta do cara for doutorado, você bota doutor. Se a titulação do cara mais alta for mestre, você bota mestre, por aí vai, certo? E o nome do professor também é por extenso, a gente não abrevia, certo? Mas por uma questão de formalidade mesmo. Eu tinha falado no começo, é o Prezi o nome da ferramenta, lembrei agora, né? A gente tem o Office, os Office da Microsoft, né, do Google, e a gente também tem o Prezi. Acho que vocês já ouviram falar do Prezi, né? Não se tem, assim, nenhuma restrição em relação a Prezi, não, certo? Eu associando com o Trello, que não tem nada a ver, né? Não se tem nenhuma restrição em uso do Prezi, não, certo? Agora, o Prezi, vocês têm que ter um certo cuidado, porque o Prezi, ele existe uma lógica, né? Uma cronologia para espaçamento e distribuição da mobilidade das apresentações, tá certo? Então, pode confundir o leitor, pode até deixar o leitor desorientado quanto ao teu fluxo de apresentação. Então, é importante, eu vou falar mais disso mais à frente, certo? Mas é importante vocês garantirem transições lógicas da apresentação simples, sem vocês gerarem muitos efeitos que confundam ou que deixem, no grosso português aí, deixa o leitor ele tonto, certo? E ainda voltando um pouquinho, né? Desculpem até por interromper e falar do Prezi, mas é porque eu tinha esquecido lá o nome dele lá no começo. E uma terceira dica que eu dou aí também, certo? É que a gente bote o logo da instituição que você está ensinando, no caso, que você está estudando, né? Eu que estou ensinando, na verdade. Na parte aí do slide, certo? Que você consiga identificar, certo? Então, uma dica aí que eu estou dando é que o logo da instituição ele fica ao lado, certo? Ou ao lado direito ou ao lado esquerdo. Eu confesso que eu nunca vi. Fala, Joselito. Boa tarde, cara. Seja bem-vindo aí. Eu confesso que eu nunca vi, certo? Logo abaixo, seja do lado direito, seja do lado esquerdo, certo? E também não é uma boa dica você colocar o logo como marca d'água, não. Fica algo muito assim. Como é que eu vou falar assim? Gera um desconforto para o leitor, certo? Fica aquele fundo do logotipo da instituição no fundo do slide e o texto acima, então você confunde a atenção do leitor. O leitor ele tem que estar a atenção direcionada para o texto. E o texto, certo, ele é o fundamental, é a partir dele que você está apresentando aí nesses aspectos, tá certo? Então a capa ela é simples. A simplicidade, na verdade, ela entrega sutileza e a sutileza ela te entrega objetividade. Então vocês tentem ser bem objetivos, certo? Em relação à apresentação da capa. Toda apresentação, certo? Independente de qual seja ela, seja para um seminário, seja para graduação, seja para pós, ela vai ter que ter uma agenda, certo? Então, é obrigatório, certo? Então, é uma convenção social, certo? Digamos assim, é um bom senso do apresentador ele apresentar a sua apresentação. Como assim apresentar a apresentação? Você sabe o que você fez durante todo o TCC, né? A gente tem uma noção, vocês têm uma noção do que vocês fizeram, certo? Mas o leitor não. Então você tem que posicioná-lo, certo? Dentro do teu começo, meio e fim, toda apresentação ela vai ter que ter um começo, meio e fim. E esse posicionamento ele tem que ser importante para que o leitor ele não se perca, certo? Então, por isso que é obrigatório, não vou dizer que é obrigatório, certo? É obrigatório para o estudante ele botar uma agenda. E a agenda ela tem que ter pelo menos, certo? Esses 5 elementos que eu estou dizendo aí para vocês nesse modelo que eu elaborei, certo? Então, primeiro você tem que apresentar a introdução do seu trabalho, não tem para onde correr, certo? Lembre-se que o trabalho ele tem que ter começo, meio e fim. A revisão de literatura, certo? Então, passou a introdução, você escreve. Não é que você vai escrever o nome revisão de literatura, mas você vai escrever os nomes das áreas, né, de literatura que você aborda, dependendo do seu campo, dependendo do seu segmento, certo? É importante para que vocês tenham essa visão. Posterior à revisão de literatura vem um método, certo? Posterior ao método vem os resultados preliminares ou finais, vai depender, na verdade,
da tua etapa. Se for uma banca de qualificação, vão ser resultados preliminares. Se for uma banca final, vão ser resultados finais, certo? Que se for resultado final, nem precisa dizer que é resultado final. Você botando resultados, já subtende que eles são finais, tá certo? E, por fim, as referências. Na verdade, faltou até as considerações finais aí, né? Tem que ter as considerações finais entre resultados e referências, né? E, por fim, as referências. Então, a agenda ela também tem que ser curtinha. Certo? Não encha, não bota uma agenda gigante, não bote vários tópicos e subtópicos, não. Tente deixar os slides cada vez mais sutil, cada vez mais sutis, certo? Para que vocês possam apresentar. Me perdoa até que eu tô gaguejando, que é porque eu tô nervoso, certo? Quem diria, né? Eu com 10 anos de sala de aula nervoso e fazendo o que eu mais sei no dia a dia, né? Partindo aí para a introdução, certo? Aqui vem um truque, aqui vem um segredo. Uma dica que eu vou dar, que é bem simples, que é a seguinte. Essa dica aqui é infalível, certo? As introduções que a gente cria, os slides, é importante que vocês não elaborem mais do que 2 slides de introdução. Então, fica uma dica prática para que vocês possam fazer aí, certo? Se vocês estão apresentando em um tempo que ele é, digamos assim, curto, sei lá, vocês estão apresentando entre 15 a 20 minutos. Então, vocês têm que dividir exatamente a quantidade de slides que vocês vão ter que gastar em cada tempo desses, certo? Então, tentem não passar aí entre 2 slides, certo? Para a introdução, a média mais ou menos básica que eu recomendo para que vocês possam trabalhar, né? Surgiu pergunta de alguém aqui, vamos lá. Nosso amigo Douglas está perguntando, né? No caso das considerações finais para TCC1, a gente fala sobre o que planejamos fazer em TCC2. Exatamente, Douglas. Excelente pergunta, cara. Quando tu botar lá nas considerações finais, dentro do teu TCC1, certo? Tu vai criar uma seção dentro das considerações finais que você vai botar lá próximas etapas, certo? Ou então, planejamento futuro. Ou então, etapas futuras. Então, vai variar bastante de como você, esse orientador, certo? Ele delimita aí para que vocês possam seguir esse roteiro. Mas é exatamente isso que você está falando, cara. E voltando um pouquinho para cá, certo? Então, a introdução, como eu falei, eu recomendo vocês botarem aí 2 slides no máximo aí, né? Para que vocês possam aí... Cadê aqui? Para que vocês possam ter essa visão geral, né? No primeiro slide, ele vai seguir a ordem da tua introdução do documento, tá certo? Então, primeiro tópico do primeiro slide da introdução, você vai ter que falar sobre o contexto e o teu problema de pesquisa, certo? Então, contexto é você fazer um pequeno resumo aí vocês podem variar, bem assim, aberto, bem, digamos, livre para cada aluno, para cada orientador, como é que vocês vão dispor esses tópicos, né? Eu recomendo basicamente esse padrão aí que eu botei no slide, certo? Vocês ou botam 2 tópicos de 3 linhas, ou vocês botam 3 linhas com 2 tópicos. Como assim? Eu vou botar um marcador que ele tem 3 linhas explicando o contexto, e outro marcador que ele vai ter 3 linhas também explicando o contexto, certo? Ou 3 tópicos, cada tópico com 2 linhas. Desde que você fale desses 2 elementos que estão aí no slide, a churrasco de amarelo, certo? A primeira digamos, o primeiro tópico, né? Ou 2 tópicos, um tópico você fala do contexto, certo? Da tua pesquisa, a introduçãozinha. E no segundo tópico você já bate no problema da pesquisa. Então você já começa a apresentação falando do teu problema da pesquisa, para que posteriormente, né? No próximo slide, que é esse que eu vou passar aqui agora, você já entre na parte da justificativa, certo? E essa justificativa você traga para o leitor aí, digamos assim, o que é que já existe na literatura, né? Eu já falo isso bastante no dia a dia nas minhas aulas dos alunos, certo? E o que motivou você a chegar nessa área aí, certo? Então, tente dizer, trabalho de Cicrano propôs isso, trabalho de Beltrano propôs aquilo, trabalho de Cicrano propôs aquilo, certo? E abaixo dessa motivação, você já apresenta a sua proposta. Então, não tem erro, certo? Fala um pouco da motivação, fala um pouco aí de propostas que são parecidas e abaixo você bota a sua proposta para a gente ter essa visão aí, né? Aí tem uma pergunta aí, professor, Adib aqui, Joia Adib, em casos de imagem, elas podem ser atribuídas nessa introdução? Ou eu poderia usar animações? Adib, você pode usar ou uma coisa ou outra, cara. Não existe um padrão, não, tá entendendo?
desde que você consiga condensar esses elementos que eu falei, tanto da contextualização, quanto do problema, quanto também da motivação, que são trabalhos que você, digamos assim, fez algo parecido, e você finaliza a introdução com a descrição da tua proposta, então está satisfeito. A introdução ela tem que ter esses 4 elementos principais, pelo menos, certo? Que é contextualização, problematização, motivação e descrição da proposta. Eu recomendo 2 slides, mas quem quiser botar 3 slides, certo? Eu acho que é um limite, porque você vai ter que ter introdução em 3 slides, né? E é muito, digamos assim, é a parte mais importante do trabalho, já na apresentação, para a banca ela sentir, né, do trabalho, e você não gastar muito tempo, entendeu? É por isso que eu falo um pouquinho mais nessa questão aí de 2 slides, né? Uma coisa que também está dentro da introdução, em termos de apresentação, que eu acho que é fundamental e muita gente confunde, são os objetivos, tá certo? Então, geralmente, né, a maioria dos trabalhos de TCCs, eles só tem esses elementos que eu estou mostrando aí na live, certo? Então, a gente tem contexto, problema, né, justificativo e proposta. E os objetivos. Há alguns TCCs que alguns alunos botam hipóteses, certo? Se você quiser botar sua hipótese, não tem problema, principalmente o pessoal de pós-graduação, né? Porque a hipótese, ela dá uma credibilidade em termos de direcionar, né, para a banca, o que, é que o aluno ele vai provar, certo? Aí vocês ou elaboram um slide a mais, certo? Ou vocês tentam reorganizar, rearrumar, né, digamos, a informação desses 2, 3 slides, para que vocês também botem as hipóteses, né? Uma dica aí fundamental que eu recomendo quando vocês chegarem nos objetivos gerais é que eles precisam ser exatamente iguais aos do documento. Cara, é unanimidade aí. Quando eu chego nas bancas de TCCs, sejam de TCC1 ou TCC2 de qualificação, né? Ou a banca final, ou em banca de pós-graduação, que o documento está de um jeito e o slide está de outro. Às vezes o cara bota no documento, entrega, deposita, certo? E quando ele vai para a banca, ele atualiza. Pô, eu acho que deveria ser assim. Aí bota no slide e não bota no documento. Então, quando o professor ele vem no slide, ele, pô, que massa, tá assim, assado. Mas quando ele chega no documento, certo? Tá diferente. Isso é um erro péssimo. Isso é um erro grotesco, certo? É extremamente, digamos assim, você é muito descuido muito grande, né? Quando você faz esse tipo de coisa, porque mostra ao professor que você não teve certo cuidado aí para ter essa visão, né? Em relação à apresentação, em relação ao que você está tentando propor aí, né? Deixa eu ver aí se tem alguma pergunta de alguém aí. Douglas aí está perguntando, né? Vamos lá. Professor, mesmo em TCC1, eu preciso apresentar todos os objetivos ou só os que estão concluídos até a data? Excelente pergunta, Douglas. Tu precisa botar todos os objetivos de TCC1, entendeu? É outro erro que muito aluno comete, né? Tipo assim, TCC1 você só vai até os resultados preliminares, entendeu, cara? Então, assim, apresentar os resultados preliminares é uma coisa, mas você não pode objetivá-lo. Então, o que você pode pôr como objetivo específico que se aproxima do resultado preliminar por exemplo, vamos supor que você vai desenvolver um software, né? Identificar ou especificar, certo? Os diagramas de classe, os protótipos do software. Aí é o último objetivo que chega antes da avaliação, certo? Para que você apresente o resultado final. Mas aí, só finalizando essa sua pergunta, tem que apresentar sim, certo? A diferença de um para o outro é só questão de andamento do trabalho, certo? Mas não tem diferença em termos de apresentação do que você está me perguntando, não. Eu já tinha falado em algumas aulas, mas vou repetir, né? Os objetivos, tanto geral quanto específicos, eu até não botei como dica isso aí, mas vou falar agora, eles começam com verbos, certo? Seja objetivo geral, ou sejam os objetivos específicos, eles começam com verbos. Então, desenvolver, realizar, comparar, analisar, enfim, identificar, certo? Especificar, pesquisar. Então, sempre começa os objetivos com verbos. Isso é extremamente fundamental para que vocês possam ter essa visão. Então, a gente finaliza a introdução, né? Então, a próxima etapa do slide é a revisão de literatura, certo? A revisão de literatura, ela confunde muita gente aí, certo? Em relação ao que pôr.
Então, o primeiro, digamos assim, aspecto, né, que eu recomendo, e o que eu tenho visto bastante, eu acho que a galera às vezes não entende, né? Não bote o título do slide revisão de literatura, certo? Observe no meu slide aí, eu vou tentar passar o mouse aqui. Não sei se vocês visualizam o meu mouse, né? Veja que está o nome revisão de literatura aqui. Isso aqui é só o tópico, certo? Para dizer que o próximo elemento que vem após a introdução é a revisão de literatura. Só que essa revisão de literatura vai ser o tema que você vai propor, certo? Então, tentem ser aí bem assim concisos em relação ao tema que vocês vão propor. Por exemplo, vamos supor que eu vou trabalhar com inteligência artificial, que é a minha área, né? E eu vou falar, sei lá, de um algoritmo que ele aprende para recomendar rotas de segurança para as pessoas não serem assaltadas, um exemplo. Então, qual é a primeira literatura que eu vou apresentar? Eu poderia falar de inteligência artificial, ou poderia falar de segurança pública. São dois temas diferentes. Então, uma estratégia que eu oriento, certo, até para os alunos, dependendo dos tópicos, dependendo aí de como vocês estruturaram o TCC de vocês, é vocês já juntarem os dois temas e criar o tópico com um tema já conciso, um tema já convergido, certo? Então, por exemplo, qual seria esse primeiro tópico que eu botaria aí? Eu poderia botar inteligência artificial, beleza. Aí dentro da inteligência artificial, aprendizagem de máquina. E o próximo slide ser segurança pública. E dentro de segurança pública, botar esse de assalto e incidência em uma determinada cidade, certo? Beleza, mas foi porque eu estruturei meu TCC dessa forma. Então, a organização da literatura no slide, ela depende de como você organizou sua literatura dentro do TCC, certo? Então, isso também varia bastante aí para cada visão. Eu recomendo também aí, certo, para a literatura, objetividade, certo? Com conceitos que dão base à proposta. Então, tem muita coisa que às vezes a gente fala na literatura que é indispensável, certo? No sentido de que, como eu falei, eu estou falando de aprendizagem de máquina porque eu vou criar algo relacionado à aprendizagem de máquina, certo? Mas a literatura que eu não for usar, eu não preciso pôr no slide. Então, tenham a consciência que vocês precisam ser bem objetivos, né? Tenta, no máximo, aí, criar um slide, no caso, para cada área tema, certo? Eu recomendo a literatura que ela tem que ter, no máximo, aí, no caso, na verdade, 2 slides, certo? Para a literatura. Porque, como eu falei, teu slide ele vai crescendo. E à medida que teu slide ele vai crescendo, ele vai se ampliando aí, né? Tem pergunta aqui, vamos lá, deixa eu olhar aqui, né? Nosso amigo aí, John, está perguntando. Professor, quantos slides o senhor recomenda nessa parte do slide? Boa pergunta, John. Cara, eu recomendo aí entre 2 e 3 no máximo também, certo? 2 slides, 3 slides no máximo aí, para que vocês possam ter essa visão, certo? Acho que mais do que isso fica exagerado, porque a literatura não é que ela não seja importante, mas ela não é o foco do teu trabalho. Ela é mais um cumprimento de tabela do que, de fato, um foco do teu trabalho. Entendeu, John? Mas foi uma boa pergunta, cara. Passando aí rapidinho, né? Deixa eu só passar aqui, Douglas. Bota tua pergunta já já. Então, como eu falei, um primeiro slide para uma primeira parte da literatura, outro slide para outra parte da literatura. Quanto mais vocês acharem necessários, certo? Vocês botam slides, mas se a gente já criou, por exemplo, 3, né, de introdução, o primeiro para problema, aliás, contexto e problema, um segundo para motivação e proposta, e um terceiro aí para objetivos, você já tem 3 slides de introdução. Se você botar 2 de literatura, já vão 5. Se você botar 3, já vão 6, certo? Então, sua apresentação ela vai crescendo. Então, para finalizar essa parte de literatura, ela varia entre 2 e 3 slides também no máximo, parecidos com a introdução, para que a gente possa ter uma ideia geral, certo? Aí tem pergunta aí do nosso colega Douglas, né? No caso de quem está trabalhando com Deep Learning, por exemplo, né? A revisão teria só um slide de A para Machine Learning ou Deep, ou deveria cair em Deep direto? Aí, Douglas, vai depender de como tu botou no teu documento. Como é que tá a organização do teu documento, certo? Que eu vou aproveitar até o gancho que tu pergunta para responder. A disposição da literatura no slide, ela também tem que ser igual a do documento. Tu tá entendendo, cara? Então, como você direcionou, como você decompôs os tópicos, para que você conseguisse organizar a tua apresentação. Aliás, para que você conseguisse organizar o teu documento. Então, essa mesma organização, você vai transferi-la para o slide, certo? Aí, então, vai depender do teu orientador, e, na verdade, da estrutura do seu trabalho que você
que você especificou também, tá certo? Seguindo aí chegou numa parte que eu acho extremamente importante. Cara, isso aqui é o coração, certo? Do trabalho de vocês. É o método, né? O método, certo? Na minha opinião, na minha humilde opinião, ela é a parte mais importante do trabalho do aluno. Por quê? Porque o método, ele especifica começo, meio e fim do seu TCC. Seja ele de graduação, seja ele pós-graduação, certo? E o método, apesar de eu não dar aula de método, certo? Mas eu vou comentar rapidinho, porque eu acho que é fundamental. Mas o método, ele, digamos assim, ele quando bem apresentado, ele quando bem escrito, tanto no slide quanto no documento, ele dá uma visão geral, certo? Da qualidade da apresentação que o aluno está fazendo, certo? E da qualidade também em termos de, como é que eu vou falar? Em termos de entrega de resultado para o que vocês estão tentando fazer. Então, uma dica muito importante que eu dou para o método, certo? Primeiro é que o método ele deve variar aí de acordo com o tipo de pesquisa que você adota. Então, por exemplo, não se tem uma quantidade exata de slide para cada método. Mas vamos supor que você vai fazer uma pesquisa de campo, certo? Então, quantas etapas tem tua pesquisa de campo? Para cada etapa que você criar do seu método, cada etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, você vai criar a etapa respectiva no slide, certo? Então, se seu método ele tiver 5 etapas, porque você fez o primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, até o último, você vai apresentar em cada slide uma etapa do seu método, explicando em cada etapa o que foi feito naquela etapa dentro do slide. Só que a gente tem um porém. O primeiro slide de método é aí que vem um segredo. Você tem que apresentar o seu método e já dar essa informação no primeiro slide, certo? Eu oriento isso para os meus alunos de TCC e para os meus orientantes. Por quê? Porque você já apresenta para a banca como é que você fez seu trabalho. Aí eu vou até tirar essa dica aí que eu botei aí, né? No caso, essa dica 8, para vocês visualizarem, ó. Recomendo que o primeiro slide com a apresentação do mês e para cada etapa o seu slide informando o que é realizado, né? Então, ó, nesse exemplo aqui, desse slide que eu mostro, você apresenta o método, certo? Se ele é qualitativo ou quantitativo. Se ele é qualitativo, você justifica por que quantitativo também, né? Cita o seu tipo, certo? Nesse primeiro slide aí, sobre método, né? É estudo de casa, pesquisa de campo, experimento, né? E detalha o método. Aí estão algumas informações que eu dou como sugestão, né? Local onde foi rodado, contexto, público-alvo, amostragem, tempo de teste, tempo de desenvolvimento, ferramentas que utilizou, certo? Questionários, enfim. E quantas etapas ele tem, certo? Nesse caso aí eu botei a etapa 1, mas, sei lá, o método ele é composto por 6 etapas pelas quais serão apresentadas a seguir. Pronto. Então, a partir do próximo slide do método, já é a primeira etapa do teu método, certo? Então, isso é importante para que a gente possa ter essa visão geral, né? Então, aqui, no método 2, você explica a segunda etapa, no caso, a primeira etapa, certo? E o que você fez. No slide de método 3, você explica a próxima etapa que você fez e por aí vai. Então, como eu estou falando, para cada etapa do método, você vai gerar a apresentação desse método, no caso, dessa etapa, dizer o que fez, mas não dizer o resultado. Por quê? Porque o slide de resultado a gente vai criar lá na frente, como eu vou falar daqui a pouco, né? Deixa eu dar um exemplo aqui prático. Pessoal que trabalha com mineração de dados, que é uma área que eu já trabalhei, na verdade trabalho, e já orientei muita gente, né? A mineração de dados ela tem um processo chamado KDD. Quem trabalha com mineração de dados aí já deve ter ouvido falar, né? E o KDD ele varia bastante, certo? A quantidade de etapas. Mas, por exemplo, se um KDD ele tiver 4 etapas, você vai criar aí um slide que é falando da apresentação do método, como já tinha falado. Primeiro slide, né? Pré-processamento de dados. Você vai dizer o que é pré-processamento de dados e você vai explicar o que você fez no pré-processamento de dados. Responde a tua pergunta, viu, Douglas? Só para não perder o raciocínio. Na etapa 2, na limpeza da base. Então, você vai explicar o que você fez na limpeza da base. Etapa 3, enriquecimento da base. Então, você vai explicar o que você fez no enriquecimento da base. Etapa 4, geração do modelo decisório. Então, você vai explicar o que você fez até a última etapa. Mas é como eu estou falando. Você explica cada etapa, diz o que fez em cada etapa, mas não ainda botando os resultados. Aí que está o segredo. Por quê? Porque você explica o que é o método e depois você explica separadamente cada etapa de resultados com a etapa equivalente de cada método. De que forma? Ou seja, o que é que significa dizer? Que se eu tive 5 etapas de um método e elaborei 5 slides, cada slide para uma etapa do método,
eu vou elaborar mais 5 de resultados para cada etapa desse método que eu tive. Então, método 1, resultado 1. Método 2, resultado 2. Método 3, resultado 3. E por aí vai. Tá certo? Vamos lá, que a gente tem uma pergunta do nosso amigo aqui, Douglas, que é um cara aqui que está contribuindo bastante aí na nossa live, né? Douglas perguntou aí, no caso, a gente vai se guiar pela metodologia que deixamos no documento. Respondendo a metade da sua pergunta, Douglas, sim, certo? A metodologia que tem no documento é o que garante a execução do trabalho, perfeito. Essa parte tem que ser idêntica ao entregue também, com certeza, cara. Na verdade, ela tem que se basear no que você botou no seu documento, só que aí tem um porém, certo? Eu vou fazer até um adendo aí, rapidinho nessa sua pergunta. Na Unip, exclusivamente, a gente segue um padrão, certo? De apresentar aí a metodologia na introdução, certo? Então, nas introduções, geralmente, que a gente faz, eu boto lá, né? Capítulo 1, né? Geralmente, sei lá, 1.3, 1.4, vai aparecer lá metodologia de pesquisa. Aquela metodologia de pesquisa que a gente apresenta lá na introdução, certo? Ela é apenas um resumo. Você classifica sua metodologia de pesquisa, a Amanda chegando aí na live. Boa tarde, Amanda. Seja bem-vinda aí à live, certo? Qualquer dúvida, você pergunta aí. Então, aquela metodologia de pesquisa apresentada na introdução, ela é só um resumo, certo? Do método de uma maneira geral. Então, você não vai explicar, digamos assim, tudo que você explicou na introdução no método final, não. O método final, ele é independente, certo? Ele varia bastante aí de acordo com a dúvida que a gente tá tendo. Entendeu, Douglas? Mas essa sua pergunta é basicamente isso aí, cara. Um outro adendo que eu faço aí, uma outra observação, é que na apresentação, certo, tem que estar exatamente as mesmas informações iguais que você botou em ambos os casos, certo? Então, eu já dou até uma dica para todo mundo, né? Se baseie na quantidade de etapas, se baseie na quantidade de tópicos que vocês criaram na apresentação de vocês, tá certo? Essa é uma dica que eu acho que é fundamental para que a gente possa ter um resultado mais efetivo. E como eu tinha falado também, já passando um pouquinho dessa etapa de método, aí finalmente a gente vai chegar na etapa de resultados do slide, certo? Os resultados, eles também chegam com esse mesmo padrão aí do método que a gente também já tinha falado, certo? Então, como eu falei, se para cada etapa do método você tem um slide de método, para cada etapa de método você vai também ter um slide de resultados. Acho que vocês entendem, né? Por exemplo, mais uma vez, só para reforçar, caso alguém tenha se confundido. Se eu tiver 4 etapas no meu método, então eu vou ter um slide para cada etapa explicando o que é feito em cada etapa do método. E para cada etapa do método, eu vou ter que ter um resultado dessa etapa. Então eu vou ter que ter 4 slides de resultados, cada slide de resultado equivalendo a uma etapa do método que você apresentou anteriormente, né? Mas aí é como eu estou falando, certo? Não é um padrão. Não é um padrão. Não é obrigar todo mundo a seguir esse padrão, não, certo? É um padrão que eu aprendi lá na UFPE, é um padrão que eu já vi várias defesas de UNP, é um padrão de uma banca, como eu falei, é da banca de mestrado que eu fui lá do César, certo? Então é um padrão universal que muita gente usa. Você criar os slides de métodos, você criar os slides de resultados, e eles serem equivalentes para que a gente possa ter essa visão aí, né? Certo? Alguém tem alguma pergunta? Não, acho que não, né? Chegou aí uma pergunta de Douglas, vamos lá. Douglas está perguntando aí, no caso, o capítulo 2 do TCC, pelo padrão do NP, foi a parte referencial teórico, certo? Então, na parte de método, slide, a gente explica isso no capítulo 3. Exato, Douglas. Boa pergunta, excelente pergunta sua, cara. Exato, mas também possa ser que não. Por quê? Porque é como eu estou falando, se você só tiver um capítulo de literatura, certo? Aí sim. Então, vamos supor aí que você só tem um capítulo de literatura. E que esse teu capítulo de literatura ele seja resumido só naqueles tópicos que você escreveu lá, certo? Mas se você tiver dois capítulos de literatura ou 3 capítulos de literatura, isso pode variar, entendeu? O teu método ele não pode ser o capítulo 13, pode ser o capítulo 4, pode ser o capítulo 5 em si. Só que uma grande tendência, né? Voltando um pouquinho aí para a literatura, já que você perguntou, que a gente tem observado nos TCCs, que a gente tem visto nos artigos, é que a literatura ela está cada vez ficando mais enxuta. Por quê? Porque a literatura ela não é o objetivo principal do trabalho, vocês estão entendendo? Então, assim, ela é mais um complemento, né,
de reforço, certo, teórico, para que você desenvolva sua pesquisa, para que vocês desenvolvam, digamos assim, a proposta de vocês para validar o problema. Então, pode variar bastante, certo, de acordo com cada TCC, isso aí, né? Uma dica que eu falo em sala, eu vou falar aqui também, né, é que a literatura não passe dos TCCs, certo? Se for TCC extenso, ela não passe aí de 10, 15 páginas no máximo, já é o suficiente, certo? Na minha visão, acho que isso aí é, enfim, é o a mais, né, que a gente pode imaginar. Então, voltando para cá, para a questão dos resultados, né? Então, os resultados, eles seguem o padrão do método, certo? Resultados por etapas, como a gente já tinha falado. É interessante, para não dizer fundamental mesmo, de verdade. Guardem essa dica que eu vou falar agora. De vocês botarem imagens. As imagens nos resultados, tá certo? A imagem, ela dá uma riqueza muito forte no resultado. Tentem, para cada etapa do resultado, você apresentar um gráfico, certo? Vamos pegar um exemplo aqui, mais um. Design Thinking, né, que ele tem várias etapas. Ele tem imersão, ideação, definição de persona, prototipação, implementação e teste, um exemplo. Então, sei lá, imersão. Ah, professor, mas a imersão ela é muito relativa. O que é que eu boto de resultado da imersão? Bota um gráfico no brainstorm, bota um mapa mental, certo? Bota qualquer coisa que você entrega para a banca e ele entenda que o resultado daquela etapa ele é concreto. Se você botar só um tópicozinho lá com texto, fica muito assim não tangível. Pô, o cara só escreveu aquilo ali, eu queria ver o cara, ele mostrando os resultados de verdade do que ele conseguiu obter, né? Isso seria fundamental para a gente ter essa visão geral. Chegando mais uma pergunta do nosso amigo Douglas aí, né? No caso de um tópico voltado para a apresentação de um dataset, certo, Douglas? Eu preciso exemplificar o tipo de dado que usei naquele dataset, tipo mostrar a foto de que está no dataset, é o diferencial, cara. É o diferencial, certo? Se você dá um print screen lá no dataset e você mostrar ou indicar, certo? Qualquer tratamento que você fez dentro de um processo daquele dataset, certo? Já vai ser um resultado. Desde que ele esteja encaixado nessas etapas do processo que você usou. Se for KDD, se for processo de análise ETL, certo? Então vai depender bastante aí do tipo de manipulação que você faz, certo? Os resultados, eles também variam em relação à quantidade de métodos, certo? Então, não há como eu quantificar, né, a quantidade de slides para resultados, não, certo? Mas, enfim, o que eu tenho prestado atenção aí, que a galera está variando bastante, entre 4 a 5 slides em média, certo? De resultados e métodos. Então, se eu tiver 4 slides de método, eu vou ter 4 slides de resultados. Se eu tiver 3 slides de método, eu vou ter 3 slides de resultados. Ou posso até ter 4 slides de método de 6, 8 resultados, ou vice-versa. Vai depender bastante da configuração do teu método, certo? Não tem nenhum segredo em relação a isso, não. Então, após os resultados, vem uma parte, né? Então, a gente está chegando aí na reta final da nossa live, certo? A elaboração de slides não tem muito segredo, né? Vem a parte das considerações finais, né? Então, as considerações finais, elas têm que ter basicamente 3 tópicos, certo? É um padrão aí que a gente, na universidade, a gente trabalha, certo? É um padrão que a maioria das bancas, elas exigem, né? As leis dos alunos, certo? Você vai botar considerações finais, não conclusões, certo? Não exige conclusões. Por quê? Conclusão é acerca do resultado. Consideração final é acerca do trabalho como um todo, né? E nas considerações finais aí, é importante que vocês botem aí as contribuições obtidas, certo? É o primeiro passo. Bom, o trabalho, ele possibilitou que fossem identificadas novas teorias, novos problemas, novas formas de fazer isso, assim, assim, assado, certo? Implementar isso desse jeito, daquele jeito, por aí vai, certo? Outro tópico também são as limitações da pesquisa. Então, não são limitações suas, são limitações do trabalho. Você nunca vai botar, eu não achei a literatura. Eu achei difícil. Eu estava trabalhando, não tive tempo. Não pode pôr isso, certo? Tem que botar limitações do trabalho. Por exemplo, eu fiz uma coleta aí, certo? Para um público de idosos. Então, a limitação do meu trabalho é que eu vou aplicar, certo? Ele não é aplicável a crianças, ele não é aplicável a jovens. É a limitação muito clara.
Ah, eu fiz o software que ele roda no ambiente com configurações XYZ, nos servidores XYZ, certo? Então, ele não vai ser susceptível de executar com segurança, nessa mesma precisão que eu apresentei, em outro ambiente. São limitações que você enxerga aí, em relação à aplicabilidade, em relação ao público-alvo, em relação à extensão, certo? Entre outras características aí. Por fim, antes de eu botar essa pergunta nova de Douglas, os trabalhos futuros, certo? Como vocês falaram aí no começo da apresentação, no começo da nossa live. Se for TCC1, você bota próximas etapas, próximos passos, né? Se for TCC2, você bota trabalhos futuros. Ah, eu pretendo estender esse software. Se for um modelo conceitual, certo? Eu pretendo, sei lá, implementar a versão final. Pretendo testar com outro público que não seja idoso, pode ser jovens, vice-versa. Por aí vai. Então, como eu botei na dica 10 aí, as considerações finais, elas têm que ser objetivas, certo? Tem que ser curtas e objetivas, com linhas de, no máximo, 2 ou 3 tópicos, certo? E variando aí entre 2 ou 3 linhas, dependendo também da quantidade de contribuições, dependendo das limitações dos trabalhos futuros que vocês queiram botar aí, né? Nosso colega Douglas, ele tem mais uma pergunta aí. Que bom, cara. Que bom que tu tá ajudando a gente aí a tocar a apresentação, né? Para TCC1, quantos métodos e quantos resultados eu devo apresentar? Apresentamos todos e comentamos demais, será apresentado no TCC2? Boa pergunta. Por padrão, Douglas, geralmente TCC1 a gente bota métodos, certo? Que dependem, que variam, na verdade, entre duas, três etapas no máximo, cara. O primeiro, digamos, primeira etapa do método genérico, certo? Qualquer da vida, independente qual seja. Por exemplo, identificar a literatura, já pode ser a primeira etapa do método. A segunda etapa do método pode ser levantar o escopo, levantar o cenário de teste, certo? E a terceira etapa pode ser especificar os resultados que você objetiva ter. Então, é muito inerente, é muito relativo ao tipo de método que você adota. Tenta fechar com o teu orientador a questão de qual vai ser teu método. Se tu vai realizar um estudo de caso, se tu vai realizar uma pesquisa de campo, entendeu? Se tu vai realizar um experimento, né? A gente pode até marcar outra live em que eu explique a diferença entre todos esses métodos. Eu acho que fica mais claro. Na verdade, a gente já teve essa aula no primeiro estágio da disciplina de TCC1, certo? Mas é uma dúvida constante aí de muita gente para a elaboração do slide, né? Por fim aí, a gente chega nas referências, tá certo? As referências digamos assim, campeã de dúvidas de muita gente. Por quê? Porque as referências, elas você não vai pôr todo o conjunto de referências que você bota dentro do seu trabalho, não, certo? Eu recomendo vocês botarem no máximo 5 aí, referências. E quando vocês botarem 5 referências, vocês apresentarem. Estão aqui algumas referências, certo? Que eu boto na apresentação. E as demais referências se encontram em anexo no documento do TCC, certo? Então, botem as referências com a fonte legível, não botem referências com fontes minúsculas, certo? Isso é extremamente fundamental para que vocês tenham visão. Botem exatamente as referências que também estão no documento. Não botem referências que estão fora, sites, links, todas no padrão ABNT. A gente não pode fugir disso aí, certo? Isso é extremamente importante que vocês tentem seguir esse modelo que eu estou falando aí, certo? E como eu tinha falado ali agora mais uma vez, né? Citem as referências que são importantes, que elas estão presentes no trabalho, certo? Então, as referências, só o fechamento do slide que é importante vocês terem. Uma dica que eu dou, certo? Para tornar mais elegante a apresentação é a seguinte, né? Lá no começo, vocês geraram uma capa do slide, certo? Acho que vocês lembram que eu falei da capa no começo da live, né? Então, uma ação que eu faço, né? Um incrementozinho que eu boto nas minhas apresentações é gerar uma capa de abertura, certo? Aí, da apresentação e uma capa de fechamento também da apresentação. Por quê? Porque quando vocês finalizarem a apresentação, quando vocês passarem o slide, vai ficar a tela com fundo preto, né? Se for PowerPoint, se for Prezi, se for qualquer outra ferramenta da apresentação, vai ficar lá, clique aqui para sair da apresentação. Fica estranho, né? Todo mundo bate palma, beleza, mas fica lá no PowerPoint o fundo preto, certo? Então, botem outra capa no final do slide para quando vocês finalizarem ficar lá, certo? Como se fosse um pós-apresentação. Fica lá
uma imagem lá com o teu título, com o teu nome, com o nome do orientador, que é importante, é fundamental para que vocês possam ter essa visão também. Mas aí algumas dicas extremamente importantes, certo? Para o que deve-se não fazer e o que deve-se fazer em relação às apresentações. Essa dica, eu acho que é a principal dessa live inteira que eu já falei aqui, durante esses 40 minutos aí que a gente está online, certo? Não elabore mais slides do que o tempo previsto. Isso aqui é um campeão de problemas quando a gente vai para as bancas. Geralmente, certo, a gente elabora, né, uma quantidade de slides que a gente não calcula em relação ao espaço-tempo. O que é que significa dizer? A maioria dos professores, a maioria dos alunos, a gente estipula em média, estou dizendo que isso é uma média, certo? Se alguém tiver alguma pergunta, pergunta aí no chat. A gente estipula em média 1 minuto de apresentação por um slide. Ou seja, se vocês têm aí dentro da Unip, a gente está falando dentro da Unip, né? Se vocês têm na graduação na pós em uma média de 15 a 20 minutos para apresentar os TCCs de vocês, então vocês vão ter que ter uma média entre 15 a 20 slides na apresentação. Só que aí tem um porém. Vocês têm a capa de abertura, certo? E a capa de fechamento do slide. Então já vão 2 slides, certo? Quem adotar as 2 capas, né? Só que você tem que se apresentar, certo? Apresentar seu TCC, apresentar seu orientador, dar boa noite, boa tarde ou bom dia a seu orientador, e só aí já gasta um tempo. Então vamos supor que você gaste 1 minuto para fazer isso. Então você já perdeu, se você chegar até 20, que é o limite, você já perdeu 1 minuto, faltam 19. Então os demais slides para você apresentar, certo? Então não passem de verdade, certo? Não passem de 15 a 20 slides no máximo mesmo assim, o limite. Por quê? Porque se você não cronometrar o tempo que você vai gastar de cada slide, pode chegar um momento que você perca o controle e você atrase, ou você se enrole, ou você repita o que você já falou, certo? Ou qualquer outra situação que você fique nervoso e acabe por água abaixo da apresentação. Então, isso é uma dica extremamente importante para que vocês possam ter em mente. Outra dica também importante aí, certo? Nada, absolutamente nada de cores fortes nos slides, certo? A atenção deve ser dada ao texto e não à identidade visual do slide. Ninguém tá ligando, não. Eu, particularmente, não tô nem aí. Se o cara bota slide azul, amarelo, roxo, verde, o que quer que seja, certo? A banca, ela não quer saber se o slide é bonito. Não quer saber se o slide pula, vai por lado, pisca, certo? Abre e fecha, não. Ela quer saber do conteúdo. Então, a simplicidade, ela é aliada da objetividade. Essa é uma frase que eu gosto de levar para as bancas, certo? Então, vejam aí que vocês estão vendo, estão assistindo essa minha live, né? Visualmente falando, tá agradável visualizar o slide. O fundo do slide tá branco e a fonte tá preta, certo? Então, não usem imagens também no plano de fundo do slide. Essa é uma dica muito válida também, certo? Que impacte também na qualidade gráfica, né? Antigamente, uns 10, 15, 20 anos atrás, era moda. A galera botava um fundão no slide e os textos com cores bem bizarras aí, certo? Para os demais, eles visualizarem, certo? Isso fica muito, incomoda bastante a questão da visualização, tanto da banca quanto dos leitores, em detrimento da projeção. Vocês vão usar DataShow. DataShow não é a tela do computador, DataShow não é a TV, certo? Então, esse pequeno aspecto. Outra dica também que é importante é a questão das imagens, certo? Essa aqui é a campeã de reclamação nas bancas. Na verdade, estou abrindo um jogo aqui que os professores eles cobram, né? Todas as imagens, tabelas, quadros e demais elementos gráficos que vocês vão botar no slide, tem um pequeno truque, uma pequena rubrica que a gente cobra. O aluno que está sentado na primeira carteira, à sua frente, ele tem que ver da mesma forma e com a mesma qualidade do cara que está sentado lá atrás na última carteira. Então, se eu estou lá atrás na porta da sala, porque a banca ela é pública, qualquer pessoa pode entrar na sala, certo? Eu tenho que enxergar perfeitamente, certo? Todos os elementos gráficos que vocês estão me apresentando. Então, a legibilidade ela é fundamental. Seja da cor da imagem, seja do texto que está dentro da imagem, seja do nome da imagem, seja da fonte da imagem, certo? Então, é extremamente importante. Não levem imagens divididas em pedaços, não levem imagens pequenininhas de imagem que bota o slide inteiro, certo? Porque você vai dessituar o leitor ou a banca onde é que você está. Não tape a visualização do tópico da apresentação onde você está.
sei lá, se você está na determinada etapa do método, como você apresentou lá na agenda, certo? E no primeiro slide do método, o leitor ele vai saber onde você está. Então, se você botar a imagem tapando o slide inteiro, o leitor ele está onde mesmo, certo? Onde é que ele está? Eu me perdi. Então, bota imagens em alta definição, nem que o slide fique gigante, porque é fundamental para que todo mundo possa ter essa visão aí, né? Tem pergunta de alguém aqui que eu estou vendo aqui. Vamos lá. Deixa eu ver quem é que está perguntando aqui. Cadê? Nosso amigo Caio aí está perguntando aí, ó. Professor, o App Canva, né? Dá a opção de criar a apresentação de slides e oferece vários templates. O senhor acha que é uma boa pegar um template lá e usá-lo para fazer nossa apresentação? Boa pergunta, Caio. O Canva, né? Não falando de marcas, né? Não sou muito fã de falar de marcas, mas já que é algo informal esse nosso momento aqui, mas o Canva é uma ferramenta que eu uso bastante, cara. Quem chegou aí antes das 3 horas viu que a tela da minha live, né? A capinha da live, ela estava padronizada assim. Eu fiz no Canvas, entendeu? Aliás, no Canva, né? Canva.com. E é uma ferramenta excepcional. A minha identidade visual do canal, Instagram e dos meus slides, eu uso em função do Canva, certo? Mas pode elaborar? Pode, não tem problema. Dar essa cronologia? Pode, mas eu estou falando mais na questão estrutural, não na questão visual, entendeu, Caio? Mas desde que você siga essas dicas que eu estou te falando, não tem problema você usar o Canva, não, né? Douglas está perguntando, eu tinha essa mesma pergunta e acabei de deixar passar. Imagens, a gente tem que citar as fontes da mesma, que foram do documento. Douglas, se for imagem de terceiros, boa pergunta. Você tem que botar a fonte. Se forem imagens suas, você tem que botar a fonte próprio autor. Então, do jeito que está no documento, você tira do documento, você joga para o slide, bota o nome da figura, certo? E bota a fonte abaixo da figura normalmente. Dá até uma questão mais estrutural e elegância para a apresentação, né? Isso é extremamente fundamental. Alisson está fazendo uma pergunta aí. Bem-vindo aí, cara, a live aí, né? Boa tarde, Hugo. Tudo na paz? Eu assisti um TCC no passado e a banca questionou muito o fato do aluno ter falado de mais coisas que não estavam descritas no TCC. Não sei se você já falou sobre isso. A gente falou sobre isso, Alisson, acho que tem uns 20 e poucos minutos atrás, né? Que tanto os objetivos têm que ser os que estão no documento, tem que ser os que estão iguais no slide. Os tópicos, a ordem dos tópicos que tem que estar no slide em relação à literatura tem que ser igual a que está no slide. A quantidade de etapas que tem no método que está no teu documento tem que ser uma etapa do método também, uma etapa de cada slide, e os resultados também tem que ter as etapas equivalentes, entendeu? Então, se eu tenho 4 etapas no meu método, e eu vou criar um slide para cada etapa, explicando cada etapa do método, eu também vou ter que criar um slide para cada etapa do resultado daquele método, certo? Então, é obrigatório? Não. É um padrão? Não, mas aí vai variar de cada um. Quem quiser botar, sei lá, método e resultado, e já apresentar a proposta, resultado, em um mesmo slide, pode. Mas, na minha visão, eu acho que fica muito atrapalhável, fica uma coisa muito afobada, tá entendendo? Mas a gente já falou sim. E para entrar na reta final, eu tenho mais algumas dicas aqui que são importantes, faltam mais 2. A dica 14 aí, né? Essa aqui é campeã também, para muita gente aí, certo? Não usem termos coloquiais, certo? Não usem gírias, abreviaturas em relação às palavras, né? Você pode até abreviar uma sigla, você pode até abreviar qualquer outro tipo de termo que é técnico, certo? Qualquer outro tipo de termo que está inerente, enfim, está inerente à área que você está trabalhando, certo? Mas tenha um cuidado na ortografia, tenha um cuidado no linguajar, popularmente falando, certo? De que vocês vão entregar na apresentação. É como eu falei algumas vezes, né? Em várias aulas que eu aplico em seminário, que eu aplico apresentação pública. O TCC ele é um momento muito único, tá entendendo? Estão entendendo? Assim, eu ainda tenho, estou dizendo eu, né? No respeito aos alunos que não ligam para isso. Cada pessoa tem sua visão. Mas acho que o TCC ele é um momento muito mágico para o aluno, tá entendendo? Ele é um momento único, é um momento que nem, é a mesma coisa que você ser batizado, de você casar, de você ter seu primeiro filho, certo? Então, o TCC ele é aquele momento que você só pode ver até uma vez na vida. Se você não for fazer outra graduação, você só vai ver aquela vez, aquele momento, certo? Então, torne ele formal, torne ele
único, certo? Botem aí palavras corretas, nomes corretos, passe por um pente fino, ou, sei lá, por um parente seu, por um profissional que trabalhe com português, que corrige, certo? Mas, assim, tenham cuidado com a qualidade da apresentação que vocês vão ter que entregar, certo? E a última dica aí, encerrando essa questão da apresentação, a gente pode abrir para as perguntas, certo? Quem quiser mais perguntas. Leia atentamente seu slide. Certo? Seu slide, ele é algo que foi você que gerou. Seu slide, ele... Quem sabe mais sobre seu slide, quem sabe mais sobre seu documento é você. Eu estou na banca, então eu espero que qualquer pergunta que eu faça em relação àquilo que você está me entregando, então você vai ser o cara naquela sala ali, que é o cara que mais sabe daquilo ali, certo? Já levei para a banca alguns alunos aí meus que tinha aí, perdão aí, só ligou aqui na... O pessoal, levei para a banca aí, como eu estava falando, certo? O pessoal perguntou a meu aluno ali, certo? Em relação àquele termo. E só ele sabia, na sala. Tinha 60 pessoas lá assistindo o TCC dele, certo? Foi uma banca de um aluno meu que era interdisciplinar, né? Ele propôs algo bem legal na inteligência artificial e bem diferente de dois cursos dentro da própria UNP. E estavam vários professores de TI, estavam vários professores de outro curso, certo? Que foi o curso de fonoaudiologia. E simplesmente a sala lotou, certo? E várias pessoas começaram a perguntar coisas da área de fono que eu não sabia porque eu não sou profissional da fono, mas ele sabia porque ele estudou e aplicou inteligência artificial para a fonoaudiologia. Então, aquilo me deixou muito feliz porque eu vi que o cara dominava o que ele apresentou ali, certo? Saiba onde estão localizados todos os itens do seu slide. Ponham páginas nos slides para você saber onde começa e onde termina o slide, certo? Isso é extremamente fundamental para que também vocês possam ter essa visão aí, certo? Relacionada à qualidade, exceto as capas, tanto a capa de início quanto a capa de término, para quem quiser, para quem estiver utilizando, certo? Essa visão geral aí. Então, eu finalizo aqui a questão da apresentação, da apresentação, né? Ficou até irônico isso aí, certo? Abro aí para perguntas, para quem tiver, quem quiser perguntar no chat aí, certo? A gente pode fazer mais 10 minutinhos de perguntas. O legal é que eu consigo botar as perguntas de vocês na live, né? Então, as dúvidas de vocês pode ser a dúvida de outras pessoas que vão assistir depois essa live. Muita gente perguntou se ficar gravado, e eu disse que sim, claro, né? Então, quem tiver dúvidas aí, pergunta nos comentários aí do YouTube, certo? Que eu boto o comentário aqui na tela e a gente responde com a maior boa vontade que tiver, tá certo? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta aí? Mais alguma pergunta em relação a slide, em relação à apresentação? Eu posso até emendar, certo? Se alguém tiver alguma dúvida relacionada à apresentação. Ninguém tem, não? Nosso amigo aí... Cadê? Raul aí, né? Tu é de que curso, Raul? Tu é de que curso do Unip, cara? Ou tu é de fora do Unip? Eu acho que tu é do Unip, né? De contábeis, né? Bem-vindo, cara. Obrigado aí, certo? Obrigado pelo reconhecimento. Eu acho que tu foi meu aluno, foi ou não? Tenho quase certeza que tu foi meu aluno, né? Ah, você é de contábeis, né? Joia. Douglas tá perguntando aí rapidinho também. Obrigado aí, viu, Raul, pela elogio da live, cara. Vai ficar gravado aí. Segue lá minhas mídias lá. Deixa eu botar novamente aqui, né? Se você quiser me seguir lá, vai estar disponível lá, certo? O link, eu vou repostar mais uma vez o link da gravação. Vou só fazer uma pequena edição, né? De começo, meio e fim aí da live, certo? Aí você compartilha com seus colegas aí que estão na reta final do curso, que são importantes, né? No caso, é importante para eles, para que eles possam ter essa visão. Tem uma pergunta de mais alguém aqui, né? Vamos lá.
Douglas perguntou aqui, vamos lá, pergunta de Douglas. Não é relacionado à apresentação, mas assim, como se preparar psicologicamente para a apresentação? Às vezes dá até medo de pensar mestres, doutores avaliando seu trabalho. Douglas, eu estou pensando em fazer outra live mais para frente, certo? Pode ser até na próxima sexta-feira, pode ser outro dia, certo? Exatamente. Mas eu estou pensando em fazer uma live só sobre isso, cara. Montar um materialzinho bem legal, certo? Com várias dicas do que precisa ser feito e do que não precisa ser feito, né? O pré, o durante e o pós-apresentação. Se vocês acharem que é viável, né? Se vocês acharem que é necessário, certo? Posso até comentar na terça-feira com vocês lá na aula, certo? De TCC. E se houver demanda dessa apresentação, a gente pode fazer essa mesma live nesse mesmo estilo aqui, entendeu? Eu acho que é de utilidade pública lá, né? Para todo mundo, certo? E, enfim, certo? Eu acho que é melhor até do que eu emendar nessa mesma live aqui, né? Raul tá dizendo que tá seguindo lá. Obrigado, cara. Fica à vontade lá, seja bem-vindo, certo? No meu Instagram. Douglas Perfeito, pronto, cara. Então tá fechado, certo? Eu acho que talvez não nessa semana, mas quando tiver mais próximo das bancas, entendeu? Para que a gente possa ter essa visão geral, né? John também tá botando aí, seria bom. Então, como eu tô falando, John, eu acho que, como as bancas vão ser próximas do São João, eu pretendo deixar bem mais para perto, entendeu? Porque vocês provavelmente já vão estar com as apresentações já elaboradas, né? Então, para ninguém esquecer, né? Para ficar numa timing aí entre prova e apresentação, certo? Posso fazer até uma semana antes da apresentação, para que você já comece a se preparar antes da apresentação, pelo menos uma semana antes, porque eu tenho várias dicas que são legais, certo? Vou elaborar um slide aí bem legal também, bem simples, bem didático, bem direto. Tento fazer isso e isso que vai dar certo? Que é um método que eu uso para mim mesmo, certo? Que até agora tem dado resultado. Beleza? Então, agradecer a presença de todo mundo aí, galera. Obrigado aí de verdade. Perdoe aí o nervosismo, certo? No começo eu gaguejei muito aí, quem pegou o comecinho da live. Mas é porque realmente nunca tinha ficado ao vivo assim no YouTube, usando esse sistema aí que vocês estão visualizando. Também não sei como é que ficou a qualidade de som, como é que ficou a qualidade de imagem, certo? Mas espero que vocês tenham entendido aí. Tá joia? Em breve aí vocês vão estar recebendo aí mais as minhas postagens, né? Os meus alunos pelas salas virtuais, certo? Ou pelas minhas redes sociais. Do link com a gravação. Para quem quiser assistir novamente aí, certo? Quem quiser relembrar alguns conceitos, eu acho que vale a pena reassistir quando vocês forem elaborar, né? Abre o slide aí, estão aparecendo nos comentários, tá atualizando aqui para poder postar, certo? Manuel Júnior aí, obrigado pela apresentação. De nada, cara. Eu vou disponibilizar para vocês novamente, certo? Alisson, valeu, Hugo, valeu. Obrigado você, Alisson. Obrigado aí por tudo, cara. Pela participação. Obrigado lá pelas sugestões que você postou também no questionário, certo? Achei bem legal, achei bem válidas as sugestões, são muito bem-vindas. Obrigado também, John, aí, certo, pela postagem. O Wendel também, certo? Obrigado aí também pela postagem. Então, a gente se vê em breve aí, certo? Vou informar a data dessa live aí de oratória, certo? Para como é que a gente deve se preparar para as bancas. Antes, durante e depois, tá certo? E conto com a presença de todos. Um abraço aí forte para todo mundo e a gente se vê depois. Valeu!